Fala aí, meus caros, tudo bom? Tudo certo? Já beberam água hoje? Bora lá para mais um vídeo aqui, que como vocês repararam hoje, não vai ter minha câmera, hein? Vocês não vão ser agraciados com minha bela imagem, porque eu estou gravando à noite e a luz que tá aqui no quarto tá contra a minha pessoa, então se eu ligasse a câmera aqui, vocês vão ver nada além de um vulto preto aqui. Então eu resolvi gravar sem câmera mas esse aqui é mais um vídeo da nossa série de vídeos de resolução de questões na prática da prova da FATEC. A ideia dessa série aqui é que a gente resolve a prova pela primeira vez aqui com vocês em vídeo, tá bom? Então eu nunca resolvi essa questão antes e a ideia aqui é passar um pouco para vocês das estratégias de resolução de prova e também um pouco da estratégia de estudo através de questões. Beleza? Deixa eu voltar aqui para ter certeza que está gravando. Está gravando. Maravilha. Então vamos começar do começo. A gente está na questão 11. Até agora a gente já fez 10 questões, acertamos 9. Só erramos uma questão até agora. Só erramos essa questão aqui, acho que foi a 4. Mas vamos para a questão 11, tentar ficar aqui com 10 acertos em 11 questões. Bora lá. Começar do começo, lendo a questão que diz: no Recife, em Pernambuco, há quase 500 anos, originou-se uma avançada civilização do açúcar, forjada na mão de obra de negros escravos sobre os maçapés da zona da mata, onde o açúcar e frutas nativas andam de mão dadas. Caju, umbu, umbaia, pitanga, guabiraba e muitas outras frutas podem ser comidas frescas, mas viram doces, licores e compotas. Tudo à moda de Pernambuco. Caju é doce de praia, feito em calda ou em passa. Umbu ou imbu é doce sertanejo e a fruta dá até uma bebida. A saborosa umbuzada feita com leite. Da guabiraba, frutinha cada vez mais rara na zona da mata, faz-se o doce que só se come uma vez por ano, por conta da safra curta. Existem até doces de carnaval. O São João é o palco principal de todos os bolos, doces e afins. Canjica, munguzá, bolo de pé de moleque, manoê, bolo de macaxeira, bolo de milho de todos os jeitos, arroz doce e mais uma infinidade de guloseimas. Então aqui, no fim, ele está falando sobre esses doces característicos de Pernambuco, falando sobre a riqueza de frutas que tem, como cada uma dessas frutas é usada para um foco diferente, né, para um tipo de doce diferente, uma estação do ano diferente, e que isso aqui deu o nome de civilização do açúcar aqui. Beleza? Falou que isso começou há mais de 500 anos, né? Há 500 anos aqui na verdade, e que foi forjado à base de mão de obra escrava. Para quem não viu as primeiras questões, essa prova da FATEC, ele fala no texto, a gente chamou, eu não lembro como é que ele chama, acho que a proposta da prova, que é esse textinho aqui, que tem antes da primeira questão, e ele fala muito sobre a comida, e fala sobre como a comida foi moldando a civilização, se eu não me engano, né? É possível traçar a humanidade pela alimentação, é isso mesmo. Ele fala sobre a comida e esse tema está presente nessa questão aqui. Então é legal que a gente está vendo que esse tema inicial conversa com todas as questões que a gente resolveu até agora. Mas vamos lá para a pergunta, né, que diz: a partir das informações apresentadas no texto, é correto afirmar que o consumo de açúcar em Pernambuco ocorre uma vez por ano durante a celebração de São João, quando a população tem acesso aos doces de festa. Não é isso. Aqui quando ele fala uma vez... Opa, deixa eu pegar a caneta azul aqui, né? Caneta, giz, lápis, como vocês preferirem, mas ele fala uma vez por ano, esse uma vez por ano que não é verdade. Ele vai falando aqui de diferentes frutas em diferentes safras, tá? Ele fala que tem algumas que têm safras mais curtas, mas ele fala que o São João é o palco principal de vários doces, mas não fala que o São João é o único momento em que tem doces. Tem doces em diferentes momentos aqui, por diferentes frutas, então essa aqui está errada. A civilização do açúcar surgiu após a abolição de mão de obra escravizada. Então, esse após a abolição é onde eu acho que está o erro. Porque ele fala, originou-se em Recife, em Pernambuco, há quase 500 anos, originou-se uma avançada civilização do açúcar forjada na mão de obra, que é forjada na mão de obra de negros escravizados. Então, não surgiu após a abolição, surgiu durante a escravidão. Então, essa aqui também está errada. A necessidade de produzir e de consumir doces fez com que os pernambucanos inventassem uma forma de extrair açúcar a partir como o caju e o guabiraba. Ele não fala que a necessidade de consumir doces. Ele está falando que a necessidade de produzir e consumir doce fez com que os pernambucanos inventassem. Não fala isso, né? Ele fala que isso aqui foi forjado, começou há mais de 500 anos. Pernambuco, ele fala que originou-se uma avançada civilização, mas ele não fala que o motivo para isso foi a necessidade de produzir e consumir doce. Então eu acho que essa aqui também está errada.
A civilização do açúcar foi construída a partir da utilização de mão de obra negra escravizada que produzia o açúcar na região litorânea de Pernambuco, conhecida como Zona da Mata. Essa aqui parece fazer sentido, tá? Ele fala da produção de açúcar na região litorânea, originou-se forjada na mão de obras. Na verdade, ele não lembra dele falar onde o açúcar e as frutas nativas andam de mão dadas. Civilização do açúcar forjada na mão de obra. Aqui ele está falando uma coisa que parece verdade, mas eu não sei se se enquadra no texto. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, né? Porque ele fala que foi construída na utilização de negros escravizados, isso é verdade, que produziu açúcar na região litorânea, conhecida como Zona da Mata. Ele fala da Zona da Mata, mas ele não fala dessa produção de açúcar, ele fala da produção de doces, né? Então ele fala de como o doce está incorporado e as frutas são incorporadas na pernambucana, mas essa parte da produção de açúcar pode estar implícita aqui. Então eu vou deixar essa aqui e vamos ver como é que está escrito aí. O cultivo de açúcar na zona da mata foi responsável pelo esgotamento de solo, isso aqui ele não fala em momento nenhum, esgotamento do solo que teve como consequência a extinção da guabiraba, também não fala de extinção de guabiraba, então essa aqui também não é. Me parece que a gente fica com a letra D, tá bom? Eu fiquei um pouco pé atrás nela, principalmente por essa parte, para ela focar muito na produção do açúcar na região litorânea de Pernambuco, que não é uma coisa que eu me lembro dele ter falado diretamente aqui no texto. Ele fala de civilização do açúcar, claro, fala da mão de obra, tal, onde o açúcar e frutas nativas andam de mão dadas. Ele fala do açúcar, mas basicamente ele só fala desse trecho do açúcar. O restante ele foca muito na questão dos doces. Então ele fala aqui sobre doce, fala sobre cajá, fala sobre guabiraba, fala sobre diferentes doces, fala sobre São João, não fala tanto sobre a produção do açúcar. Então quando ele focou muito na produção do açúcar eu estranhei um pouco, mas a gente consegue ver que é essa por eliminação. Quer dizer, eu acho que é essa por eliminação, vamos olhar o gabarito. Mas acho que deu para compartilhar para vocês um pouco do meu racional aqui nesse tipo de questão. Parece que, no fim, ele está pedindo um conhecimento que vai além da questão, ele está pedindo que você saiba que tinha essa produção de açúcar em Pernambuco. Pode ser que você, se você não soubesse, você não teria convicção para colocar essa alternativa, mas eu, por exemplo, não sabia disso, não lembrava disso. E eu consigo colocar D porque eu fui eliminando as outras. E aí eu marquei aqui o que eu achava que não era em cada uma, e aí eu consegui chegar na D. Por isso que é importante essa técnica de você ir eliminando as questões que você vê que não é a partir do texto, porque geralmente você vai ficar com uma ou duas alternativas que são possíveis, e aí mesmo que você chute, a sua chance de acertar aumenta bastante. Beleza? Mas aqui uma questão que fala um pouco de história, fala bastante de história. Sinto que você precisa de um pouco de conhecimento de história aqui, mas interpretação de texto parece ser o suficiente para a gente resolver. Mas vamos ver se eu acertei, né? Eu usei só interpretação de texto, vamos ver se eu acertei. Alternativa, tudo D, e é de fato de história. Então, deu para ver que é uma questão que pede um pouco desse conhecimento extra, né? Para você ter essa convicção de que essa parte de açúcar que ele fala aqui é. Que o açúcar na região litorânea de Pernambuco, ele não fala no texto, então você precisaria saber disso, mas mesmo que você não soubesse como as outras alternativas a gente conseguia eliminar, dava para você responder corretamente, tá bom? Então por isso que é importante essa dinâmica de praticar com questões, praticar a eliminação e principalmente a interpretação, que é uma das coisas mais cobradas, se não a mais cobrada na prova da FATEC atualmente. Beleza? Galera, por esse vídeo é isso. Qualquer dúvida deixem nos comentários, bebam água e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.